Subindo os 36 degraus até a rotunda, os carregadores do caixão se esforçam sob o peso. Uma nação atenta os ergue junto com eles. Quando 1964 começou, o mundo ainda estava abalado pelo assassinato de John F. Kennedy, mas a história não iria desacelerar para que todos pudessem recuperar o fôlego. O ano novo teria lei marcial na Coreia do Sul, 6 dias de tumultos raciais no Harlem e um golpe no Vietnã do Sul. Apesar disso, também houve pontos positivos. A Tim Hortons abriu sua primeira unidade. Inglaterra e França concordaram em colaborar no Túnel da Mancha. E um cara chamado Darren conheceu a garota dos seus sonhos. Exceto que acontece que essa garota é uma bruxa. Então agora vamos te mostrar as notícias, cultura, esportes, entretenimento e tudo mais. Que foi estranho em 1964, porque esta é a linha do tempo. Agora, fique de olho em Ulrich Goldfinger, porque este episódio é todo sobre 1964. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Weird History. Conte nos comentários quais aspectos dos anos 60 mais te interessam. Pronto para descobrir o que aconteceu no ano de estreia de A Família Addams e os monstros? Amarrado em pé, sinto que você não está me contando tudo. No dia 1º de janeiro, a BBC começou o ano com a estreia do Top of the Pops, que apresentava performances das músicas mais populares da semana e uma análise da parada de singles mais recente. O primeiro episódio contou com Dusty Springfield cantando I Only Want to Be With You, seguido pelos Rolling Stones agitando com I Want to Be Your Man, de Lennon e McCartney. A série, que também serviu como plataforma de lançamento para artistas em ascensão, continuaria até 2006. Ainda é número 1. É o Top of the Pops, tornando-se o programa musical semanal mais duradouro do mundo, na época do seu cancelamento. O imposto de votação é um tributo que deve ser pago como pré-requisito para votar em uma eleição. Se você não pode pagar, não pode votar. Após a Guerra Civil, vários estados instituíram esses impostos como uma forma de impedir que cidadãos negros empobrecidos exercessem o direito de participar da democracia. Mas em janeiro de 1962, o Congresso propôs uma emenda à Constituição para resolver a situação. Em 23 de janeiro de 1964, a 24ª, a emenda foi ratificada, impedindo que os governos federal e estaduais impusessem impostos eleitorais nas eleições federais. 25 de janeiro foi marcante para o atleta da Universidade de Oregon, Phil Knight, pois ele se uniu ao treinador Bill Bowerman para fundar a Blue Ribbon Sports. A Blue Ribbon distribuía calçados Onitsuka Tiger e Phil Knight os vendia no porta-malas do carro em competições de atletismo. A empresa faturou $8 mil em seu primeiro ano e abriu sua primeira loja em 1966. Em 1971, Bill Bowerman começou a desenvolver tênis de corrida originais para uma empresa que então mudaria seu nome para Nike. A radioatividade nunca penetraria em uma mina a milhares de pés de profundidade. Quanto tempo teria que ficar lá? Possivelmente 100 anos. As pessoas poderiam mesmo ficar lá embaixo por 100 anos. Seria difícil mesmo com reatores nucleares? Poderia. Me desculpe, senhor presidente. Reatores nucleares poderiam fornecer energia quase indiferentemente. G.I. Joe, homem de combate, voto protetor na terra, no mar, no ar. G.I. Joe ataca. Em 1963, o agente de licenciamento Stanley Weston, baseado em Manhattan, teve a ideia de criar uma linha de bonecos de soldados. Ele fez protótipos e mostrou para um amigo na Hasbro, que viu o potencial e licenciou a ideia por $100 mil. No entanto, o senso comum da época dizia que meninos não brincavam com bonecas. Então a Hasbro criou um novo nome para o brinquedo: Figuras de Ação. A linha foi então chamada G.I. Joe, Olhe para Chile. Eu bebo uma pista de pouso com o piloto G.I. Joe. E foi lançado nas lojas pela primeira vez em 1º de fevereiro. A linha G.I. Joe evoluiu muito ao longo dos anos. E em 1983, as figuras, que originalmente tinham 12 polegadas de altura, foram reduzidas para 3 3/4 de polegada. Não por coincidência, o mesmo tamanho das figuras de Star Wars da Kenner.
Para divulgar o relançamento, a Marvel Comics lançou uma série do G.I. Joe e comerciais animados. Os comerciais fizeram tanto sucesso que encomendaram a série animada G.I. Joe, um verdadeiro herói americano. Ela estreou em 12 de setembro de 1983 e se tornou um sucesso, com 95 episódios exibidos. A invasão britânica começou em 9 de fevereiro, quando os Beatles fizeram sua primeira aparição no programa Ed Sullivan. Senhoras e senhores, os Beatles. O estúdio de 728 lugares de Sullivan recebeu mais de 50 mil pedidos de ingressos, superando os 7 mil recebidos para a primeira apresentação de Elvis Presley. Os Fab Four apresentaram 5 músicas naquela noite, incluindo All My Loving, Till There Was You, She Loves You, I Saw Her Standing There e I Want to Hold Your Hand. O episódio teve um recorde de 73 milhões de telespectadores. Não houve registro de crimes, até os criminosos fizeram uma pausa de uns 10 minutos enquanto estávamos no ar. Sonny Liston, campeão dos pesos pesados, enfrentou o desafiante Cassius Clay. Clay, azarão, depois admitiu: "Fiquei assustado só em saber como ele batia forte quando a luta começou." Ficou claro que Liston não conseguia lidar com a velocidade de Clay e tinha dificuldade para acertar golpes. No início do 7º round, Liston cuspiu o protetor bucal. Podem ser interrompidos, talvez seja tudo. Senhoras e senhores, quando ficou claro que ele não retornaria ao round, Clay foi declarado vencedor e novo campeão. Menos de 2 semanas depois, mudou oficialmente seu nome para Muhammad Ali. Receio não ter arranhões no rosto, e espero que isso não seja um problema. Acabei de fazer 22 anos, devo ser o mais velho. Este episódio de Timeline é apresentado por... Wake up in the morning, there's a snap around the place. Wake up in the morning, there's a crackle in your face. Wake up in the morning, there's a pop that really says, Rice Krispies to you, and you, and you. On the milk and listen to the sound that says it's nice. Or on the milk and listen to the crackle of that rice. Get up in the morning to the pop that says it's rice. Hear them talking Rice Krispies. Em 1964, o topo da Torre de Pisa inclinada estava 5 metros ao sul de sua base. Especialistas concordaram que um terremoto ou uma forte tempestade poderiam facilmente derrubar o monumento medieval de 55 metros. Em 27 de fevereiro, o governo italiano anunciou estar aberto a sugestões sobre o que fazer. Tentaram salvar a torre 2 anos depois, mas a inclinação piorou e a obra parou. Só em 2.000 engenheiros conseguiram reduzir a inclinação para estabilizar a estrutura. Eu não tenho filmado nos últimos 90 dias por causa de algumas declarações que fiz sobre o presidente dos Estados Unidos que foram distorcidas. Após seus comentários sobre o assassinato de John F. Kennedy gerarem má publicidade para a nação do Islã, Elijah Muhammad ordenou que Malcolm cumprisse 90 dias de silêncio. Já que você decidiu fazer as mudanças, você discutiu isso com seu líder, Muhammad? Não, mas recebi uma mensagem dele de que a suspensão de 90 dias a qual eu estava submetido não seria suspensa. Sinceramente, não pensei que voltaria a ser membro ativo da nação do Islã. Mesmo após pedir desculpas pelos comentários, Malcolm X decidiu seguir em frente e deixou a organização em 8 de março. Posteriormente, ele faria uma peregrinação a Meca e se converteria ao Islã sunita, momento em que adotou o nome muçulmano El-Hajj Malik El-Shabazz. Eu sempre tive o nome no meu passaporte, Malik El-Shabazz, só que eu só usava ele. No mundo muçulmano, Hajj é um título dado a qualquer muçulmano que faz a peregrinação a Meca durante a temporada oficial do Hajj. Oi, Mose, o que faz, Birdwatch? Não tem Mustang assistindo aqui, dá uma olhada. Nossa, que carro! Em 9 de março, a Ford Motor Company iniciou a produção do Mustang, o primeiro de uma nova categoria de automóveis. Conhecido como Pony Car, o Mustang tinha um capô longo, uma traseira curta, 4 bancos individuais, câmbio no assoalho e vinha nas versões coupé e conversível. O primeiro Mustang seria vendido em uma concessionária em Terra Nova, antes de sua estreia oficial na Feira Mundial em 17 de abril. A Suprema Corte deu um passo importante pela liberdade de imprensa em 9 de março ao decidir o caso New York Times contra Sullivan. O caso histórico surgiu em 1960, quando o jornal publicou um anúncio de apoiadores de Martin Luther King Jr. criticando a polícia de Montgomery, Alabama.
O anúncio tinha várias declarações falsas, levando a polícia a processar por difamação. Um tribunal do Alabama considerou-o difamatório. A Suprema Corte decidiu que funcionários públicos precisam provar malícia real em declarações difamatórias falsas para poder processar. Em 1964, Jack Ruby foi a julgamento por matar o assassino presidencial Lee Harvey Oswald. No julgamento, Jack Ruby negou ter matado Lee Harvey Oswald para ocultar uma conspiração, alegando que agiu inconscientemente devido à tristeza pela morte do presidente e epilepsia psicomotora. O júri, porém, não acreditou. Nós, o júri, declaramos o réu culpado de assassinato com malícia e o sentenciamos à morte. O Tribunal de Apelações do Texas anulou o veredicto e Jack Ruby morreu de câncer de pulmão em 1967, enquanto esperava novo julgamento. E bem-vindos a um novo programa chamado Jeopardy! Este programa de perguntas e respostas é diferente. Damos as respostas aos competidores e eles só precisam criar as perguntas. Pedaços e partes 30? Pedaços e partes 30. A resposta é espionado pela lei de a mergulhadora pela lei de a mergulhadora. Só você saberia disso. O que o Tom Bisbilhoteiro faz? É hora de bater o joelho aqui e não vou me alongar para apresentar o prêmio de melhor ator, uma atriz brilhante e vencedora do Oscar do ano passado, senhorita Anne Bancroft. A 36ª cerimônia do Oscar foi apresentada em 13 de abril. Tom Jones ganharia o prêmio de melhor filme, mas o que tornou a noite histórica foi o prêmio de melhor ator em papel principal, que pela primeira vez na história foi para um ator afro-americano. O vencedor é Sidney Poitier. Destacou-se como operário da construção civil que ajudou a erguer uma capela em lírios do campo. Considerai os lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Considere os lírios. A atriz Anne Bancroft entregou o prêmio e beijou Poitier no rosto, causando um mini escândalo entre os telespectadores. É uma longa jornada até este momento. É um agradecimento muito especial. Sidney Poitier foi o primeiro afro-americano a ganhar o Oscar de melhor ator principal, mas a primeira afro-americana premiada foi Hattie McDaniel, por papel coadjuvante em E o Vento Levou, 1939. Isto é um dos momentos mais felizes. Momentos da minha vida. Porém, o vento de Hattie McDaniel foi um caso isolado. Apenas em 24 de março de 2002, outra mulher negra venceria. Melhor atriz em papel principal, essa atriz foi Halle Berry, reconhecida por seu trabalho no filme A Última Ceia, do diretor Mark Forster. Envio isso para cada mulher de cor sem nome e sem rosto que agora tem uma chance, porque esta porta foi aberta esta noite. No dia 19 de março, a piloto Geraldine Fredericks Mock, ou Jerry para os amigos, partiu de Columbus, Ohio, em seu Cessna 180 monomotor que ela batizou de Espírito de Columbus e apelidou de Charlie. E em 17 de abril, 29 dias, 11 horas, 59 minutos e quase 37 mil quilômetros depois, ela pousou o mesmo avião de volta em Columbus, tornando-se a primeira mulher a voar sozinha ao redor do mundo. Este episódio do Timeline é apresentado por... Você pode pensar que sou apenas um cara comum, mas no mundo da contra-espionagem sou agente 0M. Equipamentos interessantes e contra-inteligência, como este rádio portátil. Suponha que eu esteja aqui em Monte Carlo, presa por agentes inimigos. Eu manteria a calma, só quero ouvir um pouco de música. O novo rifle rádio 0M parece um rádio, mas é só apertar este botão. É bem fácil conseguir seu rifle rádio 0M e o codificador a jato. Só lembre da senha. Bob, você vai moldar o... Linha ou não, a senha 0M. A Feira Mundial de 1964 ocorreu no Flushing Meadows Corona Park, Queens, Nova York. Inaugurada em 22 de abril como outras feiras mundiais, deixou sua marca no mundo. A feira trouxe o primeiro restaurante tailandês da América do Norte e waffles belgas. Ao mesmo tempo em que mostrava aos visitantes tecnologias do futuro, como videofones e computadores pessoais. Você pode pedir notícias de qualquer data. Este pequeno móvel é uma maquete da nossa Torre dos Quatro Ventos, que fica na entrada do pavilhão da Unicef na Feira Mundial. Também exibiu exposições e tecnologias, depois incorporadas aos parques da Disney, como
É um pequeno mundo, o carrossel do progresso e a estrada mágica pelo céu. Nos anos 1960, computadores usavam softwares personalizados, limitando seu uso até a chegada do BASIC, código de instrução simbólica para iniciantes. Criado por John G. Kameny e Thomas E. Kurtz, do Dartmouth College, e lançado em 1º de maio, o BASIC foi modelado na linguagem de programação Fortran 2, mas era mais fácil de usar. Por esse motivo, ele foi amplamente instalado nos microcomputadores dos anos 1970 e nos computadores domésticos dos anos 1980, levando a uma explosão em seu uso. Entre 1964 e 1968, o presidente Johnson implementou uma série de programas destinados a combater a opressão racial e a pobreza, ao mesmo tempo em que expandia os programas de bem-estar social. A iniciativa, chamada A Grande Sociedade, foi mencionada por Johnson em 7 de maio na Universidade de Ohio, mas destacou-se em seu discurso na Universidade de Michigan em 22 de maio. Esse discurso detalhou o plano e trouxe Johnson dizendo à multidão: a grande sociedade se baseia na abundância e na liberdade para todos. Ela exige o fim da pobreza e da injustiça racial, com as quais estamos totalmente comprometidos em nosso tempo. Mas isso é apenas o começo. Em 24 de maio, as equipes de futebol do Peru e da Argentina se enfrentaram no Estádio Nacional em Lima, com a Argentina vencendo por 1-0. Com apenas 6 minutos no relógio, Victor Lobaton marcou um gol de empate, mas viu o árbitro anulá-lo. Torcedores revoltados invadiram o campo e a polícia reagiu com gás lacrimogênio, provocando uma correria para saídas bloqueadas por portões de aço. Ao final, pelo menos 328 pessoas morreram, tornando esse um dos tumultos esportivos mais mortais da história. Ken Keyes ficou famoso por escrever, em 1962, Um Estranho no Ninho. Depois, ele passou a organizar festas de LSD para amigos, alguns dos quais criaram o grupo proto-hippie Os Alegres Brincalhões. O credo original dos Brincalhões era: nunca confie em um brincalhão, porque não importa o quanto eu tente, eventualmente vou mentir para você, mesmo que eu não queira. Se eu disser... Vá em frente, você pode repetir isso. De novo? Em 14 de junho de 1964, Kizzy e os Pranksters foram para Nova York em um ônibus escolar psicodélico com uma placa de madeira no teto escrita Werther. No caminho, pararam para observar o efeito de suas travessuras alucinógenas nos americanos comuns. A viagem transformaria Kizzy em um porta-voz da contracultura e os Pranksters em ícones dos anos 1960. Em 21 de junho, membros da Ku Klux Klan mataram os ativistas dos direitos civis James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner, no Mississippi. Os três, que atuavam para organizações como a CORE, registrando afro-americanos, foram presos por excesso de velocidade e depois perseguidos por policiais ligados à Klan. Depois, um dos policiais parou os 3 homens de novo. Eles entraram no carro da polícia com o policial dizendo que iam para Marine, no Mississippi. Seguimos por vários quarteirões, mas verifique se realmente foram para lá. Caminho, e então os levaram para uma emboscada mortal. Eles estão sendo mantidos em algum lugar ou algo aconteceu e eu vou encontrar a resposta. Seus corpos seriam encontrados em uma represa de terra ao sudeste da Filadélfia, causando indignação nacional e dando início a uma grande investigação federal. Esta nação foi fundada por homens de muitas nações e origens, e que os direitos de cada homem são diminuídos quando os direitos de um homem são ameaçados. Antes de ser assassinado, o presidente Kennedy propôs uma lei abrangente contra a discriminação por raça, cor, religião, sexo ou origem nacional. A proposta foi obstruída na época, mas após a saída de Kennedy, Lyndon Johnson usou sua influência e a aprovou no Congresso e Senado em junho, assinando-a em 2 de julho. O objetivo desta lei é simples. Aqueles que são iguais perante Deus agora também serão iguais perante a lei. Nos livros de votação, nas salas de aula, nas fábricas, em hotéis, restaurantes, cinemas e outros lugares que prestam serviço ao público. A lei ainda enfrentou resistência após promulgada, mas a Suprema Corte confirmou sua constitucionalidade em dezembro. A Garota de Ipanema é uma música pop de bossa nova, escrita em 1962 por Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, com letras em inglês adicionadas posteriormente por Norman Gimbel.
A letra foi inspirada em uma garota de 17 anos que os compositores notaram passando pelo café Belozovar todos os dias a caminho da praia no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Você sabia que alguém estava nesta mesa observando? Não, eu não sabia de nada. Por que eu sou tão tímido? A gravação do saxofonista de jazz Stan Getz entrou nas paradas da Billboard em 31 de maio e alcançou a 5ª posição em 12 de julho. Em 1954, o Dr. Sam Shepard foi condenado pelo assassinato de sua esposa, Marilyn, após cumprir 10 anos de sentença. Porém, o advogado de Shepard, F. Lee Bailey, conseguiu que a Suprema Corte revertesse a condenação com esses argumentos. O julgamento de Shepard foi afetado por um clima de espetáculo e a parcialidade do juiz. Ele não manteve o controle da sua sala de audiências. Os jornalistas ficavam pulando para cima e para baixo, como bonecos de mola, e tirando fotos dos joalheiros. Shepard foi libertado sob fiança em 15 de julho e seria absolvido em 1966. Embora negado pelos produtores, muitos acreditam que esse crime inspirou a série de TV de 1964, O Fugitivo, que mudou o invasor de cabelos desgrenhados. Shepard afirmou que o crime foi cometido por um homem de 6 dedos. Em 18 de julho, a Warner Brothers lançou o curta dos Looney Tunes, Cabelo Falso, com Pernalonga Barney enfrentando um grande lobo mau. Relaxe um pouco. Seu pão torrado de foice. Ah, rapaz, olha, Mark, você não pode simplesmente ficar em pé com os braços para baixo, assim. Ah, entendi. Agora é uma bela batata frita. E quando ele sair do quarto escuro, me avise o que revelar. O que o público não percebeu na época foi que Falso Cabelo seria o último desenho animado feito pela divisão original de animação da Warner. Também foi o último desenho animado a iniciar com o símbolo do alvo e a versão do estúdio da música Merry Go Round Broke Down. Quanto ao Pernalonga, ele só voltaria a aparecer nos cinemas em 1991, no curta-metragem Box Office Bunny, lançado em 8 de fevereiro de 1991. Em 2 de agosto, o contratorpedeiro USS Maddox confrontou 3 navios norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin, na costa do Vietnã do Norte. Em resposta, os Estados Unidos enviaram outro contratorpedeiro para apoiar o Maddox. Em 4 de agosto, a inteligência interceptou comunicações indicando um ataque iminente aos 2 navios. Atos repetidos de violência contra as Forças Armadas dos Estados Unidos devem ser enfrentados, não apenas com defesa em alerta, mas com uma resposta positiva. Ainda não buscamos uma guerra mais ampla. Esses relatos se provaram falsos, mas isso não importou. Em 5 de agosto, o Congresso aprovou a resolução do Golfo de Tonkin, aumentando drasticamente o papel dos Estados Unidos na guerra, ao autorizar o presidente Johnson a adotar todas as medidas necessárias para repelir ataques armados contra as forças dos Estados Unidos. Este episódio de Linha do Tempo é trazido para você por Gota Date. Precisa lavar? Pegue uma garrafa, pegue uma torneira e pronto, é simples assim. Com o shampoo Silver Cream, só o shampoo Silver Cream contém o condicionador suave Pure Silver Crime, que deixa seu cabelo perfeito. Sem complicação, sem frizz, saia na hora, Able Hair e é tão fácil quanto o shampoo Silver Cream. À medida que suas filhas se tornaram fãs da série de livros e imploraram para que ele transformasse em um filme, Walt Disney passou 20 anos convencendo a autora P.L. Travers a vender para ele os direitos cinematográficos de Mary Poppins. Travers não achava que Disney era o ideal para o trabalho, mas cedeu. Vamos quebrar recorde de público em 27 de agosto na estreia de Mary Poppins no Teatro Chinês. Aqui é a senhora P.L. Travers. Alô? Estou ansiosa para ver o que ele fez esta noite, muito mesmo. Não vou te segurar mais. Embora tenha sido consultora do filme, Travers ficou tão decepcionada com o resultado que prometeu nunca mais autorizar outra adaptação. O público, porém, discordou. Lançado em 27 de agosto, Mary Poppins da Disney se tornaria o filme de maior bilheteria de 1964. Em 7 de setembro, Lyndon Johnson tentou consolidar a imagem do candidato republicano à presidência, Barry Goldwater, como um belicista ao lançar um comercial de campanha chamado Paz Garotinha. O anúncio mostrava uma menina de 3 anos em pé no campo após uma narração ameaçadora alertar: devemos amar uns aos outros ou devemos morrer. A menina foi consumida por uma explosão nuclear. O anúncio passou só uma vez
mas alcançou cerca de 40 milhões de pessoas, o suficiente para garantir a vitória de Johnson na eleição. Para Johnson, em 3 de novembro. Ele está se sentindo muito mal, né, meu burro? Olha, eu entendo que vocês estavam só brincando, mas o burro não entende isso. Claro, se todos vocês pedissem desculpas... É legal, você gosta dele. Xerife, você é o xerife. É melhor colocar esses homens no chão. Em 16 de fevereiro, a Post Produtos de Consumo apresentou à imprensa seu mais novo produto, uma massa de torradeira recheada com frutas chamada Country Squares, que não precisava ser refrigerada. Mas isso foi um erro. A Post ainda não estava pronta para lançar o Country Squares. E o principal concorrente deles, a Kellogg's, estava de olho. A empresa também estava trabalhando em um produto semelhante, e o anúncio da Post fez com que eles acelerassem o processo. Enquanto a Post ajustava o produto, a Kellogg's lançou sua versão, chamada Pop Tarts, um trocadilho com pop-up. Este é Johnny Quest, onde histórias de aventura emocionantes ganham vida com um realismo impressionante. Veja como a animação totalmente viva torna possível um novo tipo de emoção nunca antes vista na televisão. Você viajará para lugares exóticos e enfrentará perigos criados pelas mentes mais diabólicas do século. E isso vai acontecer toda vez que você entrar no incrível mundo de Johnny Quest, toda semana no grande mundo do entretenimento da ABC. E se você aprender a dançar bem, vai achar que enganou todo mundo. Zumbido. Legal, bacana. Vamos, tente. Este é o meu lugar, você. Tem que aprender. Tevye, o leiteiro, era um personagem que aparece em uma série de histórias em Yiddish escritas por Sholom Aleichem, no final do século XIX e início do século XX. Apesar de já terem sido adaptados anteriormente, Harold Prince recrutou Jerry Bach, Sheldon Harnick e Joseph Stein para criar o musical Um Violinista no Telhado, que estreou em 14 de setembro. Apesar da animosidade entre o diretor Jerome Robbins e o astro Zero Mostel, a produção foi um enorme sucesso, tornando-se o primeiro espetáculo da história a ultrapassar 3.000 apresentações. Gilligan, ai meu Deus! Homem ao mar. Gilligan, o meio encalhou. Encalhou. Quando os passageiros acordarem e quiserem descer na marina, o que vai dizer? Pense em algo. Como vamos voltar? Olhe esses buracos, capitão. Estou tão feliz de estar aqui que poderia beijar o chão. Esta ilha tem um gosto horrível. Após o assassinato de JFK, o presidente Johnson criou a Comissão do Presidente para o Assassinato do Presidente Kennedy, informalmente conhecida como Comissão Warren. Recebeu esse nome por causa do presidente, chefe de justiça Earl Warren. Em 24 de setembro, a comissão enviou sua conclusão ao presidente Johnson. Chegamos agora à segunda e principal questão que a comissão Warren deve responder. Houve uma conspiração contra a vida de John F. Kennedy? O relatório deles, concluindo que Lee Harvey Oswald agiu sozinho, foi divulgado ao público. Nas décadas seguintes, surgiria uma indústria de livros, artigos e filmes defendendo que Oswald era apenas um bode expiatório, como ele próprio disse. Essas teorias chegariam ao ápice em 20 de dezembro de 1991, quando o diretor Oliver Stone as reuniria todas no enredo de seu filme, JFK. Apesar de ser criticado por distorcer os fatos, o filme de Stone seria um enorme sucesso, influenciando legisladores a liberar arquivos confidenciais do assassinato mais de 10 anos antes do previsto. Em 1º de outubro, Jack Weinberg, estudante da UC Berkeley, foi preso por violar a regra que proibia grupos estudantis de arrecadar fundos políticos no campus. O carro da polícia, onde ele estava, foi cercado por centenas de estudantes, impedindo-o de se mover por 30 horas. Assim surgiu o Movimento pela Liberdade de Expressão de Berkeley, uma série de protestos estudantis que foi um dos primeiros atos de desobediência civil em campus universitário. Tenho confiança de que os estudantes, o corpo docente e a Universidade da Califórnia exercerão sua liberdade com a mesma responsabilidade que demonstraram ao conquistar essa liberdade. Momento decisivo dos anos 1960. O legado do movimento ainda influencia opiniões políticas dentro e fora dos campi universitários. O Shinkansen, chamado trem-bala em inglês, é uma ferrovia de alta velocidade que liga Tóquio a outras regiões do Japão.
Sua primeira linha, a Tokaido Shinkansen, conectava Tóquio a Yokohama, Nagoya e Osaka, e entrou em operação em 1º de outubro, bem a tempo para os Jogos Olímpicos de 1964. Os primeiros trens podiam atingir velocidades de 210 km por hora, reduzindo o tempo de viagem de ponta a ponta em horas e permitindo o serviço no mesmo dia entre as duas maiores cidades do Japão, Tóquio e Osaka. Não há motivo para temer. Underdog está aqui e Amar, eu vou salvar a cidade. Vou parar Simon com uma verdadeira reviravolta. E fiel à sua palavra, Underdog segurou o prédio alto e começou a sacudi-lo violentamente. Ei, pare com isso, seu Hércules maluco! Você está sacudindo todo o meu prédio com meus inquilinos dentro! No dia 14 de outubro, Martin Luther King Jr. se tornou a pessoa mais jovem até então a receber o Prêmio Nobel da Paz. Com apenas 34 anos na época, King foi reconhecido por sua resistência não violenta à opressão racial nos Estados Unidos. Eu aceito o Prêmio Nobel da Paz em um momento em que 22 milhões de negros dos Estados Unidos estão engajados em uma batalha criativa para acabar com a longa noite da injustiça racial. Como você pode imaginar, o ministro nascido na Geórgia doou o prêmio de $54.600, que hoje equivale a cerca de $571.226 para causas relacionadas aos direitos civis. Em 12 de outubro, o presidente do Presidium do Soviete Supremo, Leonid Brezhnev, entrou em contato com o primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, para informá-lo de que uma reunião especial do Presidium sobre agricultura havia sido convocada. No dia seguinte, quando Nikita Khrushchev chegou ao aeroporto de Vnukovo, foi recebido pelo presidente da KGB e seus guardas, que o informaram de que estava sendo deposto. A destituição de Khrushchev foi oficializada em 14 de outubro, quando o Presidium e o Comitê Central aceitaram seu pedido voluntário de aposentadoria por idade e saúde debilitada. Tudo bem, Elisa? Diga de novo. A rima na Espanha está principalmente na mosca. A chuva na Espanha cai principalmente na planície. Eu não disse isso? Não, Elisa, você não disse isso. Você nem sequer disse isso. Em 1º de novembro, o fullback Jim Brown guiou o Cleveland Browns à vitória sobre o Pittsburgh Steelers, marcando sua 47ª partida, correndo mais de 100 jardas. Ainda mais impressionante, o feito fez dele o primeiro jogador da NFL a correr mais de 10.000 jardas na carreira. Como cereja do bolo, Brown ainda levaria seu time à vitória no campeonato daquele ano. Está tudo acabado, e os homens voltam a ser meninos. A eleição presidencial de 1964 teve o democrata incumbente Lyndon Johnson enfrentando o senador republicano Barry Goldwater. Resumindo, Johnson e Humphrey venceram com uma grande vantagem. Isso é mais do que uma vitória de partido. É uma homenagem ao programa que foi iniciado pelo nosso querido presidente John F. Kennedy. Johnson conquistou 60,1% dos votos populares, a maior porcentagem de qualquer candidato desde o início das eleições populares em larga escala, nos Estados Unidos em 1824. Rudolph, por favor, você poderia diminuir um pouco esse nariz lindo e maravilhoso? O que estou tentando dizer é, Rudolph, com seu nariz tão brilhante, você não quer guiar meu trenó esta noite? Será uma honra, senhor. Uma entrevista jornalística improvisada com Ernesto Che Guevara, ministro da Indústria de Cuba. Che Guevara, revolucionário cubano, visitou os Estados Unidos em 11 de dezembro para discutir economia e imperialismo. Ativistas anti-Castro tentaram matá-lo 2 vezes naquele dia. Uma mulher tentou atravessar as barricadas com uma faca e um homem tentou atacar o prédio. Um foguete contemporizador foi lançado de um barco no East River. O disparo falhou, mas Guevara afirmou que a explosão destacou seu discurso, dizendo: "É melhor morrer por uma mulher com faca do que por um homem armado." O cantor Sam Cooke, famoso por Twist in the Night Away, foi baleado e morto no Hotel Hacienda em Los Angeles em 11 de dezembro. O tiro fatal foi disparado pelo gerente do motel, que alegou estar agindo em legítima defesa. Essa versão foi confirmada pelo proprietário do motel, que estava ouvindo ao telefone. Quando Cook
Usando só um casaco e uma meia, tentou arrombar o escritório atrás da mulher com quem se hospedara antes. Essa mulher, no entanto, já havia fugido e chamado a polícia para denunciar que Cook a havia sequestrado. E foi assim que 1964 terminou. Jim Brown estava a caminho dos livros de recordes. A Lei dos Direitos Civis foi aprovada e o presidente Johnson dizia que os Estados Unidos poderiam ser uma grande sociedade. Ele tinha razão? Te vejo de volta aqui em 1965. Então, o que você acha? E qual desses itens você achou mais interessante? Conte para nós nos comentários e confira também outros vídeos de Linha do Tempo.